Bora lá entender onde fica o nosso órgão mais vital, o coração. Pois é, ele não tá solto no peito não, tem um lugarzinho certo, bem protegido. Pensa no tórax como uma casa de 3 quartos. 2 são para os pulmões, e o quarto do meio é o mediastino, a casa do coração e dos grandes vasos. Essa vizinhança é dividida, sabe? Tem uma parte de cima e outra de baixo. A parte de baixo tem 3 zonas. E claro, o coração fica bem no centro de tudo. Mas olha só, ele não fica ali solto, fica dentro de uma bolsa protetora, o pericárdio. É tipo uma bolsa com várias camadas, cada uma com uma função bem específica para proteger. E entre elas tem um líquido que lubrifica tudo. Assim o coração bate sem atrito. Mas, e quando essa proteção toda falha? Aí que o perigo aparece. Os problemas vão de inflamação até o acúmulo de líquido, ou pior, de sangue. A situação mais crítica é o chamado tamponamento cardíaco. É uma baita emergência. Isso pode acontecer por trauma, um vaso rompido ou até por complicação de um infarto. Basicamente, o coração é esmagado pelo sangue e não consegue mais bombear. É gravíssimo. A única solução é drenar esse líquido na hora. É uma corrida contra o tempo. Como disse o Dr. Santucci, o coração é o protagonista, mas também é muito vulnerável. Por isso, entender essa anatomia é o primeiro passo para a gente saber como proteger nosso órgão vital. Olha, dentro do nosso peito existe uma estrutura incrível, projetada para proteger o nosso órgão mais vital. Mas e se eu dissesse que o próprio guarda-costas do coração pode, de repente, se tornar o seu pior inimigo? É isso mesmo. Vamos mergulhar nessa anatomia oculta que, literalmente, decide entre a vida e a morte. Então, a grande pergunta que vai guiar a gente aqui é: qual é o guarda-costas pessoal do coração? Parece uma pergunta simples, né? Mas a resposta é muito mais complexa e, eu diria, elegante do que se imagina. Vamos descobrir juntos? Sabe, quando a gente pensa na cavidade torácica, no peito, é fácil imaginar um grande espaço aberto, tudo meio junto ali. Mas a realidade é bem diferente. Pensa mais como um teatro, super organizado, com compartimentos certinhos para cada ator principal. A divisão básica é a seguinte, olha só. Existem 2 sacos pleurais, um para cada pulmão. E bem ali no meio deles tem uma divisória central, um septo. É exatamente nessa área que a gente vai focar agora. E esse compartimento central tem um nome, mediastino. É bom pensar nele como o centro de comando do tórax, sabe? Não é só um espaço vazio de jeito nenhum. É ali que fica o nosso coração, as grandes autoestradas de sangue que são os grandes vasos, o esôfago, um monte de coisa vital. É o verdadeiro núcleo de tudo. Ok, então já sabemos o que é o mediastino. Que tal a gente explorar essa área como se fôssemos cartógrafos? Para entender a geografia desse lugar, os anatomistas dividiram tudo em regiões bem distintas. Isso é fundamental para localizar qualquer coisa ali dentro com precisão. Aqui, a organização é tudo. Olha só essa divisão. A gente tem a região superior, por onde saem os grandes vasos. Aí, a parte de baixo se divide em 3. Anterior, posterior e, o mais importante para a gente, a região média. E adivinha o que está bem ali no centro do palco? Exato, o coração, perfeitamente posicionado. Beleza, já encontramos o coração ali no mediastino médio. Agora vamos dar um zoom, vamos olhar bem de perto o sistema de proteção pessoal dele, a sua armadura particular. E aqui está, a resposta para a nossa pergunta lá do começo. O guarda-costas do coração é o pericárdio. Pensa num saco, um saco incrivelmente resistente que não só envolve o coração, como também segura a base dos grandes vasos. Ele ancora tudo, mantendo as coisas seguras e no lugar certo. E esse saco protetor não é uma coisa só não, é um sistema com várias camadas. Por fora tem o pericárdio fibroso, que é a parte mais parruda, a mais resistente. E por dentro, a gente encontra 2 membranas mais delicadas, a lâmina parietal, que forra o saco por dentro, e a lâmina visceral, que está ali coladinha na superfície do coração. É uma defesa em camadas, super bem pensada. Agora, o ponto-chave é este aqui. Entre essas 2 camadas de dentro existe um espacinho mínimo, com uma película bem fina de um fluido. E esse fluido, ele é o lubrificante perfeito. É ele que permite que o coração bata, se contraia e relaxe mais de 100 mil vezes por dia, todos os dias, por anos a fio, sem nenhum atrito. É um design de uma genialidade absurda. Um sistema que parece perfeito, não é?
Mas e quando esse mecanismo de proteção falha? O que acontece quando o guarda-costas se vira contra quem ele deveria proteger? Bom, existem alguns problemas que podem acontecer com o pericárdio. Pode haver uma pericardite, que é uma inflamação do saco e isso causa dor. Pode acontecer um derrame, que é quando se acumula líquido demais ali. E o mais perigoso de todos, o hemopericárdio, é quando o saco se enche de sangue, normalmente por causa de algum trauma, alguma lesão. O contraste aqui é brutal. Em uma situação normal, aquele espacinho com o fluido é um aliado, é o que permite o coração funcionar. Mas quando algo dá errado, esse mesmo espaço vira uma armadilha mortal. Porque o saco fibroso, o de fora, ele não estica. Então qualquer excesso de líquido lá dentro começa literalmente a esmagar o coração que deveria estar sendo protegido. E essa situação toda nos leva a uma das maiores emergências da medicina. Um cenário em que o saco protetor do coração se transforma numa verdadeira panela de pressão, com consequências que podem ser fatais. O nome dessa condição é tamponamento cardíaco, e é exatamente aqui que todo aquele conhecimento de anatomia que a gente viu se torna uma questão de vida ou morte. A pressão dentro do saco do pericárdio sobe tanto, mas tanto, que o coração é esmagado fisicamente. Ele simplesmente não consegue mais bater direito. A progressão disso é assustadoramente rápida. E não para. Primeiro, o sangue começa a encher o saco. Segundo, como o saco não estica, a pressão lá dentro dispara. Terceiro, o coração fica tão apertado, tão comprimido, que ele não consegue mais se encher de sangue para bombear. O sistema circulatório entra em colapso. E a solução para isso é tão dramática quanto o problema. A única maneira de salvar uma vida numa situação dessas é drenar aquele sangue do saco pericárdico, imediatamente, para aliviar a pressão. É por isso que saber exatamente onde fica essa estrutura, como ela funciona, é um conhecimento que salva vidas. Ponto final. E para fechar, tem essa citação do José de Letamendi de Manjares que diz: o médico que só sabe medicina, nem medicina sabe. E isso resume perfeitamente o que a gente viu aqui. Anatomia não é só decorar nomes, é a base de tudo para entender a saúde e a doença. O mesmo saco que protege o coração, o seu guarda-costas, pode em um piscar de olhos se tornar a sua maior ameaça. Um paradoxo incrível bem no centro do nosso peito.